Saudações para todos, em nome de Jesus. Como vocês estão, povo de Deus? Estamos aqui para falar da palavra de Deus, amém? Eu estou trazendo hoje um ponto de vista, a relação entre a fé e a palavra de Deus, amém? A fé nos coloca acima das circunstâncias. Ela nos capacita a sermos alegres, mesmo quando a vida não faz sentido. A fé é uma proteção que nos mantém fortes, mesmo quando somos assaltados por pensamentos angustiantes sobre o que pode acontecer ou o que aconteceu. A fé é um componente vital em nosso relacionamento com Deus e em nossa habilidade para sermos felizes. Mas o que é realmente a fé? Para começar a responder essa questão, precisamos primeiro entender o significado da palavra segurança e como ela se relaciona com a fé. No começo dos anos 90, estudiosos descobriram milhares de cartas, receitas e outros documentos de uma colônia grega de 2000 anos atrás. A palavra segurança apareceu muitas vezes. Literalmente traduzida, ela significa título de ação. O título de ação é algo que possuímos. Da mesma forma, a fé é algo que possuímos em nossa, mas precisamos fazer mais do que possuir a fé intelectualmente. Precisamos possuí-la em nossos corações. A fé não é algo para ser fundamental superficialmente, mas algo que realmente experimentamos de coração, mente e alma. Deus não pede que você e eu tenhamos uma fé cega, mas uma fé pura, uma fé através da qual Deus não pede que você e eu tenhamos uma fé através da qual confiemos nele totalmente, através de sua palavra. Deus, de bom grado, nos revela mais sobre quem ele é. Quais são os seus planos e o que ele requer de nós? À medida que vamos até ele para o conhecermos, ele declara: confie em mim. Milhares de vezes na Bíblia, Deus nos implora a confiarmos nele. A nossa tendência é fazermos da confiança uma área obscura, mas com Deus o assunto é frequentemente preto no branco. Confiamos nele ou não? Estamos com ele ou estamos contra ele? A fé está relacionada com a palavra de Deus de duas formas vitais: baseada na palavra de Deus, não em sentimentos. Primeiro, a fé é baseada na palavra de Deus e não em nossos sentimentos. Muitas mulheres têm sentimentos fortes, mas a palavra de Deus é mais verdadeira do que qualquer coisa que sentimos. A palavra de Deus é mais verdadeira do que qualquer coisa que experimentamos.
A palavra de Deus é mais verdadeira do que qualquer circunstância que venhamos a enfrentar. Deus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, versículo 35. A palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. Você pode confiar na palavra de Deus sempre para lhe dizer quem Deus é e o que tem prometido para você. Enraizada no caráter de Deus. Em segundo lugar, a fé está enraizada no caráter de Deus, que é revelado pela sua palavra. Deus nos deu a sua palavra para revelar o que deseja para nós. Ele enviou seu Filho Jesus, a palavra tornada carne, para nos mostrar como Ele é. A palavra de Deus nos diz repetidamente, através de muitos versos e verdadeiras histórias, que Deus é soberano. Ele controla tudo. Ele está sob controle de todas as coisas incontroláveis em nossas vidas. O que não podemos ver, o que não faz sentido e o que não entendemos. O que Deus pede que façamos e para o nosso bem. Isso significa que não há dificuldade, dor ou provação que nos sobrevenha por acaso. Então não há nada, dificuldade, problema, alguma coisa que não venha, senão por acaso, né? Não há acidentes, erros e cálculos errados. Louvado seja Deus. E o que Ele tem decretado é planejado para o nosso eterno bem e para a sua glória. Sua absoluta soberania significa que podemos confiar nele para a nossa menor dúvida ou para o maior medo do nosso coração. Deus é sábio. A palavra sábio na Bíblia é a tradução de um termo hebraico que significa habilidade aplicada a Deus. Significa que Ele tem a habilidade necessária para nos direcionar em qualquer e toda situação. Ele é o grande médico, glória a Jesus, o curador e o criador, habilidoso. Ele sabe tudo sobre nós e tem a habilidade necessária para conceber o melhor plano possível, não somente para o mundo todo, mas também para a nossa vida. Sendo assim, podemos confiar em Deus, sabendo que tudo que nos acontece foi pensado por uma pessoa infinitamente sábia e será totalmente para o nosso bem e para a sua glória. Deus é amor. A palavra de Deus nos ensina que Ele nos ama com um amor infinito. Juízes ou Jeremias capítulo 31, versículo 3. Deus promete que irá adiante de nós, que estará sempre conosco e que nunca nos deixará ou se esquecerá de nós. Hebreus capítulo 3, versículo 5. Nada, nem a morte, nem a vida, anjos ou demônios,
o presente ou o futuro, nada em toda a criação é capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. A fé em Deus é mais fácil quando temos a segurança confiante de que Ele nos ama. Andar pela fé é difícil, mas nossa fé agrada a nosso santo Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E não percorremos o caminho sozinho. Nosso sábio, soberano, é amável Senhor. Caminha com a gente sempre. Oh, glória! Então creia, qualquer momento da sua vida que você estiver passando neste momento, creia que Deus está no controle de tudo. Creia que Deus está te vendo. Creia que Deus está te contemplando, a mim e a você, darabacante, orimianda, daramandarébia, si. Eita glória! Creia que o grandão da Galileia está no controle desta situação, sim. E na hora certa ele vai agir ao nosso favor. Alamandé calabaias. Creia tão somente de calabaias, de canto, névia. Oh glória! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que Deus abençoe as vossas vidas, suas famílias, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima live, o próximo vídeo. Amém. Sonhos para todos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vou estar lendo aqui uma reflexão da palavra de Deus, que se encontra no livro de João. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Glória. Oh, glória. Vamos estar lendo também aqui uma referência. Jesus Cristo, o eterno verbo de Deus. E a segunda pessoa da Trindade, ele se fez carne. A sua natureza divina, ele acrescentou a completa natureza humana, como Paulo explicou mais tarde isso. Exigiu que ele assumisse a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Como Deus encarnado, sua natureza plena, divina e humana, completa, foram unidas para sempre, sem qualquer mudanças, mistura ou separação, em uma pessoa. João capítulo 10, versículo 30. Glória a Deus. E habitou da mesma raiz. E refere-se ao fato de que Deus habitou temporariamente entre seu povo, como o perfeito Deus, homem, Jesus Cristo, da mesma forma que Deus manifestou sua presença ao povo no tabernáculo no deserto. Em Êxodo capítulo 24, o versículo 16, e do 40 ao 35. Veja o quadro A Planta no Tabernáculo. Glória a Deus. Vou estar também lendo aqui outro ponto aqui de vista, que Jesus, a palavra revigorante de Deus. Quando o verbo falou e criou o mundo em Gênesis, era Jesus no mistério da Trindade, falando na existência do mundo. Quando a palavra do Senhor veio a Oséias, era Jesus no mistério da Trindade, falando através de Oséias. Ai, já tá repetindo. Tá vendo? A luz está me atrapalhando. Moisés, era Jesus falando ao coração do seu povo. Esse verbo não inclui apenas mera ou a presença de Deus entre seu povo, mas contém a lei, as palavras
e não o santo juízo de Deus. Conforme vamos na Torá, formada pelos 5. Olha aqui, ó. Na Torá, formada pelos 5 primeiros livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Esse aspecto comunicativo do verbo tem tanto um lado terrível quanto um lado maravilhoso. Pode ser terrível quando nos condena pelo pecado. Pode parecer severo quando lemos que alguém foi lançado fora na escuridão exterior, onde há choro e ranger de dentes. Pode ser maravilhoso quando ouvimos da profundidade e da altura do seu amor, quando ele nos diz que nunca vai nos abandonar, ou quando nos promete que um dia não haverá mais choro. Porque Deus é sempre bom e justo. O que pode parecer terrível, na verdade, não é. É um mistério santo. A imagem de Jesus vindo um dia num cavalo branco, com fogo nos olhos, é uma espada. E uma espada na boca faz-nos tremer. É mesmo assim, esse é o dia em que ele estará em guerra contra todos os inimigos de sua noiva, porque é santo e justo. Nós amamos essa imagem de Jesus, porque vemos a espada sendo usada por nós e em nossa defesa. A espada, Paulo nos diz em Efésios capítulo 6, representa a palavra de Deus. E também podemos usá-la para derrotar nossos inimigos espirituais. Quando o inimigo vier, e ele virá, poderemos usar a espada do Espírito, a palavra de Deus, contra ele. Jesus, como verbo, está aqui cheio de sabedoria, poder e consolo. E como ele, através do Espírito e da palavra, encontra corações ansiosos por recebê-lo, não pode deixar de produzir frutos. Oséias falou-nos do Senhor vindo como a chuva serôdia que rega a terra. No mesmo modo, Isaías expandiu essa analogia, e em sua imagem existe uma verdade emocionante, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam mais, regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Você consegue perceber quando a chuva e a neve começam a cair, elas nunca invertem seu curso repentinamente. Da mesma forma, quando o verbo começa a falar em nossos corações, ele não pode dizer de repente, como uma criança: eu retiro o que disse. Uma vez iniciado seu trabalho criativo em nós, ele o completará. Filipenses capítulo 1, versículo 6, amém? Que Deus abençoe a todos.